Boa noite, Vera. Vamos orar, vamos ficar de pé nessa noite, vamos adorar aquele que é digno. Não liga para quem está do teu lado, fecha teus olhos. Vamos pensar na grandiosidade daquele que tudo fez por nós. Vamos pensar que aquilo que você tanto deseja já foi feito por alguém. Cristo fez para você. Ele tornou possível que o Pai dele se tornasse o nosso Pai. Pai, nessa noite te adoramos, te louvamos. Tu és um Deus santo. Tu és um Deus santo, santo, santo. Damos ao Senhor toda a honra, toda a glória nessa noite. Não existe um Deus melhor, não existe um Deus maior. Tu és extraordinário, Tu és maravilhoso. A Tua boa mão está sobre nós neste lugar. A Tua boa mão está sobre as pessoas que estão comigo pela internet. Elas não estão sozinhas. Nós nunca estaremos só. A Tua palavra, ela nos levanta nessa noite. O Senhor prometeu que estaria conosco até o fim, até o fim. Nessa noite, Pai, que o Senhor esteja ouvindo o clamor de cada coração que está comigo. O Senhor ouve o clamor. O Senhor ouve o clamor de cada coração, de cada coração. Nós te amamos, Pai. Nós te adoramos nessa noite. Que a Tua palavra venha no coração de cada um, queimando, trazendo entendimento, palavra revelada nessa noite. Que as enfermidades estejam caindo de nós nessa noite. Toda enfermidade, eu digo, enfermidade, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, toda enfermidade esteja caindo agora de cada um de nós, pelo poder do nome de Jesus. Toda operação das trevas neste lugar seja neutralizada agora. Toda operação maligna para roubar a palavra do nosso coração nessa noite, seja agora, seja neste momento neutralizada. Toda operação das trevas seja neste momento neutralizada. Não rouba a palavra de nós, em nome de Jesus. Tu és extraordinário, Tu és maravilhoso, Pai. Eu te amo, eu te amo. Amamos a Tua palavra, te amamos, Pai. Confiamos no Teu amor leal, confiamos em Ti. Obrigado, o Senhor está indo de encontro a cada petição, a cada coração. Ninguém sairá daqui do mesmo jeito. O Senhor nos cerca com alegres cantos de livramento. O Senhor nos levanta, nos faz andar sobre as águas. Muito obrigada, Pai, podemos andar sobre as águas. A Tua palavra é luz para nós. A Tua palavra é vida para nós. A Tua palavra é viva, ela é cortante, ela é eficaz. A Tua palavra derruba os gigantes diante de nós. A Tua palavra derruba gigantes diante de nós nessa noite, Pai. A Tua palavra derruba os gigantes diante de nós nessa noite. Não temos medo. Aquele que está conosco é poderoso e fará por nós sempre infinitamente mais. Não temos medo, não temos medo. A Tua palavra é a verdade, Pai, no poder de Jesus Cristo. Amém. Oh, aleluia. Vamos pegar... Glória a Jesus. Vamos para 2 Pedro, lá no final da Bíblia. Capítulo 3. Vou começar do versículo 14. Mas o meu foco é o versículo 17 e 18. Eu quero falar sobre crescimento. Como que você cresce em Deus? A Bíblia diz para nós crescermos na nossa salvação. Você não pode simplesmente aceitar Jesus, ser salvo, ponto. Parou aí. Porque nós temos que crescer e amadurecer. Você não pode ser criança para sempre. Porque criança é levado por todo o vento de doutrina errada. Criança se ilude com tudo.
Criança não sabe discernir o certo do errado. Criança fica empolgada com coisas coloridas, que movimenta, que faz auê, chama atenção, mexe com a emoção. Mas adulto não é assim. Nós temos que crescer na nossa salvação. E como que eu posso crescer em Deus? Como eu cresço em Deus? Porque todas as dificuldades que você enfrenta, que eu enfrento, e que nos para, é porque não temos crescimento suficiente para avançarmos. Então você não pode ficar iludido que a sua vida é só aqui. A vida da Luma não se resume só na universidade, ir para uma universidade, escola, os amigos. Ela tem também os combates. Você acha que o Leandro, vamos pegar o Leandro, 4 anos, você acha que o Leandro não enfrenta as operações malignas? Será que você acha que ele não é combatido? Ele é combatido. E nós temos que ajudá-lo a vencer os combates dele. Temos que ficar atentos às necessidades da criança. Porque o diabo vem matar, roubar e destruir. Acha que o diabo quer que a Luma prospere em tudo que ela faça? Não, ele vai tentar persegui-lo o tempo todo. Mas, se a Luma entender que ela precisa crescer na salvação dela, ela vai se tornar realmente um perigo para o inferno. Porque em Cristo somos imparáveis. Não é uma frase solta. Tem como você ser imparável, mas você tem que querer. Porque isso vai chamar você e qualquer um que desejar a uma responsabilidade sobre a sua própria salvação. Você não pode simplesmente ignorar que os seus filhos não são salvos, nem seus vizinhos, nem seu pai, nem sua mãe, fazer vista grossa. Isso não é amar como Deus deseja que você ame. Isso não é amar. Você não pode dizer para Deus que você ama Deus e você odeia o outro. E não se importa com o outro. Porque o motivo de eu estar aqui nessa noite, de eu estar ainda no mundo, é para ser um instrumento de Deus para a salvação. E cada um de nós tem que entender isso, porque senão a sua vida vai passar em vão nesse mundo. É correr atrás do vento. Existe uma guerra lá fora, existem várias guerras no mundo inteiro, não é só do Oriente Médio. Agora deixaram uma guerra que começou há muitos anos para focar agora em outra guerra. Daqui a pouco aparece em outro lugar, aí deixa do Oriente Médio e vai para outro lugar. Porque a mídia quer ibope. Só que pessoas estão morrendo lá fora indo para o inferno. Isso é problema nosso. Isso tem que ser algo que mexe com você. Porque morrer para o céu, amém. Foi promovido, chegou em casa. Todos nós temos que chegar em casa. Você não pode dizer, eu amo você, minha filha, você não está nem aí se ela está indo para o inferno ou não, você não se importa? Então você não ama de verdade. Só que a melhor notícia é que para salvar os nossos, nós temos que ser salvos primeiros e crescermos. Se você focar em você mesmo, o resto ao teu redor também será salvo. Então você tem que tomar conta de você, você tem que se preocupar com o teu crescimento, com o teu fortalecimento. Se você se preocupar, se você se tornar responsável pelo teu crescimento, as pessoas ao teu redor serão salvas. Porque o mundo jaz no maligno, o mundo não será. O mundo já foi julgado. Não existe salvação para o mundo. Porque ele foi julgado, ele será destruído. E a destruição está caminhando a passos rápidos. Não tem como você parar isso, porque Deus julgou lá em Gênesis
E graças a Deus que lá em Gênesis ele disse, olha, eu amo você, Rita, você vai chegar daqui a muitos milhares de anos. Mas eu preparei para você salvação. Eu preparei para você uma porta, um escape. Eu não deixei você sozinha. Ele me amou no Jardim do Éden, ele amou você no Jardim do Éden. Então, o que você tem que começar a pensar na sua vida, a vida verdadeira, a vida real, uma vida que gera vidas. Deus não chamou você só para ser uma dona de casa, um empresário. Você é um filho de Deus na roupa de um empresário. Você é filha de Deus na roupa de uma dona de casa. Você é filha de Deus na roupa de uma professora, de um bancário, uma bancária, de um aposentado. Você é filho de Deus em algum lugar da sociedade. E o mais importante é que Deus, Ele conta comigo e com você. Existe um chamado para você. Quer você exerça o seu chamado ou não, ele existe. Você tem um chamado. Todos nós que estamos aqui, nascidos de novo, temos um trabalho. Chamado é serviço, é trabalho. E quanto mais você for crescendo e amadurecendo, mais responsabilidades você vai adquirindo no reino do Pai. Então é importante você entender isso, que existe um chamado para você. Deus preparou um plano perfeito, é a única pessoa que pode levá-lo ao conhecimento pleno desse plano, desse chamado, se chama Espírito Santo. E o básico, a religião fala assim, ó, você nasceu de novo, a maioria das religiões, ela quer mudar você por fora. Então, vincula-se que salvação está relacionada ao batismo nas águas. Se você ler lá Atos 10, quando Pedro estava pregando na casa de Cornélio, havia tanta fome naquele grupo reunido com Cornélio. Pedro estava pregando a palavra. Eles entenderam a palavra, receberam a palavra e foram imediatamente batizados com o Espírito Santo. Nasceram de novo, aceitaram a palavra, receberam o segundo passo da graça, que é o batismo com o Espírito Santo, e a consequência do novo nascimento é ser batizado nas águas, é perdoar. Tudo que você pratica de fé é importante. Batismo nas águas é importante? Sim, é muito importante. Como se você falar, Rita, o que você prefere? Batismo, se você tivesse 5 minutinhos para escolher. Você queria batismo nas águas ou no Espírito Santo? No Espírito Santo. Porque é o batismo com o Espírito Santo que edifica a sua fé, que te fortalece, que derruba as fortalezas da falta de conhecimento, de entendimento dentro de nós. Não estou dizendo para você não ser batizado nas águas. Eu sou batizada nas águas. E uma notícia para você, você que é batizado nas águas, você pode batizar alguém. Agora, é incoerente alguém que não é batizado nas águas batizar alguém? Não existe isso. Pode até existir, mas você tem que praticar aquilo que você crê. Batismo nas águas é importante? Sim. É sepultar o velho homem. É sair é a representação do que aconteceu dentro de você. Só isso. Você mostra aqui fora o que aconteceu dentro de você. Você morreu com Cristo e saiu das águas, ressuscitado, ressuscitada com Cristo. Só isso. As pessoas fazem um auê, como fazem certificado, tira foto. De que adianta isso se você não tiver edificação de fé? O diabo não vai fugir porque você mostra um certificado, ó, sou batizado nas águas, viu? Agora dá licença. Não.
Ele vai olhar para você, ele vai tentar te enganar. É por isso que nós precisamos crescer e amadurecermos, para não sermos levados por ventos de doutrinas erradas, ficarmos distraídos com as coisas deste mundo, que não tem nenhum sentido. Então eu dou um conselho para você. Se você quer respostas para qualquer coisa que você está enfrentando, senta, começa a orar em línguas e presta atenção dentro de você. E começa a orar, e vai orando, e vai orando. Você vai ter a resposta. Aquilo vai surgir dentro de você. A força do que você precisa. Só que eu tenho que sair da preguiça. Eu tenho que orar. O problema, as pessoas falam muito sobre o batismo com o Espírito Santo, que é um dos princípios poderosos para você crescer em Deus. Não tem como você crescer em Deus sem o batismo com o Espírito Santo. Você nunca vai chegar no teu chamado se você não passar tempo orando no Espírito Santo, orando em línguas. As pessoas são batizadas com o Espírito Santo. Aí você pergunta, você ora em línguas? Eu oro. Você foi batizado? Fui. E você ora quando? Quando eu sinto vontade, quando eu estou na igreja, quando tem aquele louvor, quando o pastor fala, quando eu sinto um arrepio. Aí eu oro. Quando Deus quer, eu oro. Só que é falta de entendimento, de conhecimento. Porque você pode orar em línguas o tanto que você quiser, o quanto você quiser. Porque é essa prática que faz você conhecer o tanto que você quer conhecer de Deus. É que nem uma mesa. A Marcena falava comigo nessa manhã a respeito disso. Existe a mesa, Deus coloca uma mesa farta diante de cada um de nós. A mesa está farta. Alguns vêm e comem com muita guludice, comem a ponto até de vomitarem. Nem entende direito o que está comendo. Vai engolindo, engolindo, engolindo. Outro não quer comer nada. Outro come constantemente. Aos poucos vai degustando o que ele está comendo. Vai se alimentando todos os dias. Ele vai crescendo, se fortalecendo. Outros comem só um pouquinho, mas é muito pouco. É insuficiente para crescer. Mas a mesa foi colocada. Jesus morreu e ressuscitou. E não dá para você ser amigo do mundo. Isso é um grande erro. Porque aquele que é amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Você não vai encontrar o que você busca no mundo, porque o mundo está morto. Nós somos santos, separados. O nosso caminho é um caminho santo. Você não fala como o mundo fala. Você não anda como o mundo anda. Você não pensa como o mundo pensa. Você não faz as coisas que o mundo diz para você fazer, para você conquistar teu marido, prosperar nos teus negócios, porque não é assim que funciona. Você ora, você busca em Deus as respostas. Deus não é emoção. Você não chama Deus pelo teu sofrimento. Deus não vai vir pelo teu sofrimento. Ele vem pelo clamor do teu coração. Você tem que entender isso. Não é aquela música, vai chorando e vai andando. Não é bem assim, não. É você ir clamando, vai andando e vai clamando, vai clamando. O clamor do teu coração traz Deus. Então nós temos que sair dessa aparência religiosa. Nós somos treinados a só ir para um lugar. Você vai para a igreja, senta lá, levanta, senta, levanta, canta e volta para casa e faz do jeito que você acha. Isso é religião. E você leva a vida do jeito que você acha. Eu não posso levar a minha vida do jeito que eu acho.
Eu tenho que levar a minha vida segundo aquilo que a Bíblia diz para eu fazer. É por isso que Pedro ele começa a falar sobre crescimento na salvação. Segundo Pedro, capítulo 3, Pedro está falando sobre a volta de Jesus aqui. Mas no finalzinho da carta dele, ele começa a falar algo maravilhoso. Ele fala assim: por esta razão, pois, amados, esperando essas coisas, a volta de Cristo, ele está falando, que coisas? A volta, tudo acontecer. Empenhai-vos por serdes achados por ele em paz, sem mácula, irrepreensíveis. Não a paz que o mundo dá, a paz de Cristo. Irrepreensíveis no seu comportamento, no seu pensamento, sem mancha, sem mácula, lavados no sangue do Cordeiro. É você entender que tem que haver uma transformação. Deus não é o pai da sua carne. O diabo não se importa se você é rico, pobre, se você... Ele não liga para isso. Ele só quer destruir pessoas. Ele não importa se a pessoa é magra, gorda, alta, bonita, feia. É arrumado, desarrumado, isso ele não se importa. Ele só quer destruir pessoas. Porque nós somos a imagem e semelhança do Criador. Você tem que entender que você tem um adversário que já foi vencido. Você não tem que lutar com Satanás. Esse pensamento é errado. Por quê? Porque Satanás foi vencido por Cristo. Ele foi derrotado, despojado. A nossa luta hoje é a luta da fé. Eu tenho que destruir a incredulidade que está dentro de mim, que me impede de crer. Que eu tenho autoridade, que me impede de crer que eu sou filha, que eu tenho uma herança, que eu não sou mais do mundo, que eu não preciso passar dificuldades como o mundo está passando, porque eu tenho um Pai celestial que cuida de mim, que me ama. Tudo o que eu preciso é entender que eu tenho que ser como Maria, aos pés de Cristo. Para o mundo, folgada. Não faz nada, você só ora. Eu já fui muito ativista. Muito. Mas graças a Deus que eu era uma ativista que orava em línguas. Eu fui orando em línguas e a minha atividade foi acabando, acabando. Eu fui me aquietando, entendendo que não adianta correr de lá para cá. Tudo que você pensar, já fiz. Já entreguei panfleto em semáforo, já a Marcha para Jesus, se você procurar o Conselho de Pastores e ler lá na ata do Conselho de Pastores, porque o Conselho de Pastores em Lins foi formado, porque eu reuni todos os pastores quando eu me converti. Até pastores que nem se reuniam foram na reunião aquele dia. Eu era a parte social a Marcha para Jesus, quem trouxe fui eu. É um grande engano. Não adianta você marchar pelas ruas. É isso que você tem que entender. A salvação, pessoas sendo salvas. Isso que é importante. É muito importante você entender que o Brasil precisa de conversão. Só isso. Que é o avivamento. O país ser varrido pelo avivamento. E o avivamento, o que é o avivamento? Aquilo que aconteceu em Atos, quando veio o Espírito Santo. Pedro levantou, mais de 2.000 almas foram salvas naquele dia. Todos foram salvos, batizados. Pentecostes veio, 120 foram batizados com o Espírito Santo. E se tornaram uma força. Imagina se tivéssemos aqui em Lins 12 Pedros, 12 Paulos. Você acha que a cidade estava do mesmo jeito? Não. Isso é possível? Sim. Você é a imagem e semelhança. Eu sou.
É por isso que nós temos que não ficar distraídos com algumas coisas, com a religião que acena para você. Você só tem que sentar e orar. E vai acontecer como aconteceu. O Espírito Santo chegou e disse: me separa Barnabé, me separa Paulo, eu tenho uma obra para eles. Vai chegar e falar: me separa o Leandro, eu tenho uma obra para ele. Me separa a Luma, eu tenho uma obra para ele. Você tem uma tarefinha para vocês. Vocês ficaram lá se edificando, se edificando, se edificando, eu tenho uma tarefa para você. Então o que nós temos que fazer? Só nos edificarmos. E aí ele vai falar para você: agora você vai lá no hospital, Leandro. Você vai andar por todos os corredores e entrar em cada quarto. Só vai entrar. E quando você entrar, todos os enfermos serão levantados. O Leandro estava na casinha dele, orando, e Deus falou para ele. E ele foi e aconteceu. Não estou dizendo que você não deva fazer visitas aos hospitais. Mas é muito diferente quando Deus manda você ir visitar. Do que você ter desejo de ir. Você vai, ora, é uma bênção. Mas se Deus manda você ir, o hospital nunca mais será o mesmo. Nunca mais será o mesmo. É isso que nós temos que buscar. E nós temos que ter paciência e sermos perseverantes. Como Pedro falou aqui, ele deu um conselho no final da carta dele, ele falou sobre a volta de Jesus, e nós estamos nos tempos da volta de Jesus. A Bíblia garante para mim e para você que as dores de parto já começaram, e quando ela compara com dores de parto, está dizendo contrações. As contrações de uma mulher grávida começam aos poucos. E de repente a contração começa a ficar mais curta, o tempo começa a diminuir. É uma contração atrás da outra, é um terremoto, é uma coisa atrás da outra, é uma guerra atrás da outra. Porque começa a aumentar. E você tem que se edificar. Porque se você não se edificar agora, enquanto você está tranquilo, você vai deixar para se edificar quando tiver um terremoto acontecendo na tua cidade? Pensa. Não vai dar tempo você sentar lá e começar a orar. Você tem que começar a agir agora, se edificando, se fortalecendo, porque o dia mau vai chegar. A Bíblia diz que no mundo você passa por aflições. Por que eu passo por aflições? Porque eu estou dentro de um corpo adâmico, que eu tenho que colocá-lo em morte. Ele é meu problema. É o meu corpo adâmico que tem medo, que tem todas aquelas obras horríveis que eu tenho que colocar em morte. Aí Pedro começa a dizer: e tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. E vai para o versículo 17, para a gente alcançar alguns versículos nessa noite. Vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos, não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Pedro está dizendo assim: olha, vocês não estão enganados, vai ter no meio de vocês mestres do engano, lobos ferozes com peles de ovelha, ensinando tudo o que é doutrina errada. Vocês não estão enganados, vocês já foram avisados. É por isso que vocês precisam crescer na salvação de vocês. É isso que ele fala aqui, ó. Antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Rita, cresça, filha, na graça, no conhecimento. Comece a entender que Ele é teu provedor, que Ele é o teu Salvador, que Ele é o teu libertador. Enquanto você está lá crescendo, se edificando, se fortalecendo, quando as coisas acontecerem, você tem sabedoria e discernimento para tudo. Pega 1 Pedro. Vamos para 1 Pedro 2. Vamos continuar um pouquinho em Pedro. Olha o que ele fala aqui. Mas como que eu vou crescer, Rita?
Você nasceu de novo? O segundo passo da graça é o batismo com o Espírito Santo. Isso é muito importante. Todo nascido de novo precisa do poder do Espírito Santo. Precisa ser ministrado, precisa passar tempo falando em outras línguas. Precisa. Isso é a sua vida. Você não vai vencer as coisas se você não se edificar. E aí Pedro fala aqui, no versículo 1 de 1 Pedro 2. Despojando-vos, portanto, de toda maldade, dolo, de hipocrisias, invejas e de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem. Você é uma pedra de um edifício sendo construído. Ele fala de construção. Mas como que eu vou me despojar? Ele fala, Rita, se despoje de tudo isso, hipocrisia, maldade, inveja. Onde está tudo isso na minha carne? O que eu faço com ela? Eu tenho que colocá-la em morte. E como que eu mortifico a minha carne? Orando no Espírito. É um dos princípios que mortifica. É jejuando. Mas para você jejuar adequadamente, é melhor você começar orando no Espírito Santo. Para não fazer um jejum religioso que nós vemos por aí. Pessoas falam de jejum de silêncio, de chocolate, jejum de televisão, jejum de celular, jejum disso. Isso é religião. A Bíblia fala que jejum está relacionado à comida. Você tem que subjugar a tua carne. Porque do lugar que vem a vontade de comer, é do mesmo lugar que vem a vontade de pecar. É simples assim. Você tem que colocar em morte a sua carne. Então você começa orando no Espírito Santo. Você tem que orar, não é só orar 1 minuto, 2 minutinhos. Ore pelo menos 1 hora em línguas todos os dias e você vai ver tudo ser transformado e mudado na sua vida. Você tem que orar. Porque se você não orar no Espírito Santo, você vai ser engolido pelas circunstâncias. Pelas tuas emoções, sem necessidade, por falta de conhecimento, o meu povo perece, porque ele já escreveu, ele já deixou escrito, que você precisa crescer na tua salvação, beber o leite genuíno, como um recém-nascido. Um recém-nascido não nasce comendo feijoada. Você vai matar o bebê. É leite que ele toma. E depois ele começa com papinha e assim vai indo. Nasce os dentinhos, já começa a morder. Assim somos nós. Temos que crescer, só tem um jeito. Você tem que ler a Bíblia. Você precisa ler a palavra de Deus. Você precisa, é a sua vida. Senão você vai ser levado por tudo quanto é vento, de doutrina errada. Pessoas falando coisas erradas para vocês que não tem nada a ver com Deus, não é Deus. E você vai achar que é. Só porque tem uma Bíblia? E fala com eloquência? Mas onde está escrito isso? Você tem que entender a palavra de Deus. É só você ler Atos, a igreja começou em Atos. Você acha que lá na igreja de Atos, nos louvores, tinha banda, tinha todos os instrumentos, tinha as guitarras, tinha as baterias, os microfones? Não. O verdadeiro louvor tem que estar nos seus lábios, que é você confessar quem Jesus se tornou para você diante daquela situação.
Esse é o verdadeiro louvor, a expressão do seu coração. E pode ser através de música, louvando ao Senhor por aquilo que Ele se tornou para você. Diante do que você enfrenta, esse é o verdadeiro louvor. O Evangelho é muito simples, não adianta enfeitar o bolo. É simples, é bolo de fubá. É arroz com feijão. Você comer arroz com feijão, você cresce saudável. E ovo frito, perfeito. Todas as proteínas. E é tudo barato. Não tem glamour, não é camarão. É ovo frito. É arroz e feijão. É o Espírito Santo, é a palavra, é a oração em línguas. Não adianta enfeitar o bolo. Não tem o que enfeitar. É você orar, ler a palavra, colocar a sua vida, se despojar. Você é maldoso, a maldade está onde? Na sua carne. Subjuga, você é malicioso. Você está praticando obras da carne, coloca tudo isso em morte, se livra disso pela edificação. E ele fala que nós somos, olha só, versículo 5, também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Ele fala, você é um sacerdote. O que o sacerdote faz? Ele entra no Santo dos Santos e adora a Deus. Existe um vivo caminho. Você não precisa de mim para chegar a Deus. Todo aquele que nasceu de novo entra sozinho no Santo dos Santos. Existe um vivo caminho. A religião diz, vinde a mim, que eu vou te dar a solução. Só que a Bíblia diz para você ir para Jesus. Jesus diz, vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Não é a religião que vai te aliviar, é Jesus. Comece a entender a simplicidade da fé. Não deixa as pessoas se aproveitarem da sua vontade de servir ao Senhor. Porque quem promove no meio da igreja é o Senhor. É Ele que promove. Eu não escolhi ser pastora. Vou fazer um curso para ser pastora. Nunca fiz. O chamado Ele já colocou em você. Não existe carreira para você chegar a ser apóstolo. Você nasce apóstolo. Você nasceu com aquele chamado. Homens não podem te dar, pode te dar um título, mas não vem de Deus. Não funciona. Vamos pegar Colossenses. Olha o que Paulo fala em Colossenses. Vamos voltar um pouquinho. Eu quero que você entenda que você precisa crescer e só tem um jeito, através das práticas espirituais. Colossenses capítulo 1, por favor. Olha Paulo orando, versículo 9. Olha a oração de Paulo, que é uma oração poderosa para nós nessa noite. A oração de Paulo. Colossenses capítulo 1, versículo 9. Por esta razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor. Se você entender quem você se tornou em Cristo, se você começar a crescer e amadurecer, você vai passar a viver de maneira digna do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança. Temos que perseverar.
Eu tenho que perseverar comendo cenoura? Eu tenho que perseverar comendo brócolis, alface, tomate? Você tem que perseverar nas práticas. Porque se você não perseverar no alimento saudável e bom, você vai ser envenenado por doutrinas erradas. O que a religião manda você fazer? Campanhas e mais campanhas. Já fiz muitas. Todas que você puder imaginar. E todas as campanhas têm uma origem. Aonde? No Antigo Testamento. É só você ver. 21 dias, 7 dias, 7 voltas. Todas têm origem de versículos do Antigo Testamento. Porque a religião diz, continua do jeito que você está, mas traga a sua oferta para mim, faça a campanha, não falte os cultos, venha 21 dias, fique como você está, mas venha, não muda por dentro não, continua iracundo, continua maledicente, continua invejoso, continua destruindo famílias, continua com os teus pecados, mas eu vou te arrumar por fora. Mas venha, venha, diga paz, irmão, aleluia, cante, chore no louvor, toque muito bem, venha fazer, não falte nos treinos do louvor, você está cantando para Jesus, tem que ser tudo impecável, vamos comprar o melhor instrumento. Mas e você? E a sua vida? Como que anda a sua vida? Você continua fornicando, adulterando, roubando, falando mal da vida alheia, continua buscando ter vantagem em tudo. Mas tudo bem, você não faltou na campanha, você não faltou no ensaio do louvor, você trouxe a sua oferta todos os meses, que bom. Você está indo para o inferno? A mudança tem que acontecer em você. Tem que ter o poder. Nós não queremos continuar família sem poder. Nós precisamos mortificar nossa carne. E é um caminho, é uma jornada, vale a pena. Você vai colher frutos da sua perseverança. Você vai colher frutos, você vai crescer saudável. Você vai ouvir a instrução precisa do seu Pai. Tenha paciência, persevera, continua lendo a palavra, continua orando no Espírito Santo, continue adorando, continue louvando. Essas são as vitaminas para crescer saudável. Não tem outra vitamina, não tem outra prática. Coopera com o Espírito Santo de que jeito? Orando, tendo paciência. Entra no teu quarto, leia a palavra, ouça a palavra. Não desanima. Para de ficar enchendo a sua mente com notícias do mundo. De que adianta você saber que o mundo está dizendo? É tudo mentira, é tudo engano, é tudo falso. Na hora do vamos ver, quem vai pagar a tua conta? Quem vai salvar teu filho? Quem vai te curar? O mundo? Não, o Senhor. Então é isso que Paulo diz, olha, eu oro, eu quero que vocês cresçam, que vocês perseverem. Toda perseverança e longanimidade, de que jeito? Carrancudo? Com alegria. Você fala com as pessoas, tem que fazer, né? Fazer o quê? Vou fazer. Não é assim que funciona. Eu estou indo, né? Tem que ir, fazer o quê? Tem que ir. Não pode falar, né? Tem que falar que Deus é bom, eu falo. É o coração confiando, sabendo, crendo. Deus é bom o tempo todo, Ele é bom. Ele não me enganou. O meu corpo adâmico não vai me parar, esse odre velho não vai me segurar, eu vou continuar confessando a verdade, vou continuar me edificando, Ele está mentindo para mim.
Satanás não pode impedir as minhas orações. Ele perdeu a autoridade, ele foi envergonhado. Se você ler a carta de Colossenses inteirinha, leia para você ver. Ele foi despojado, envergonhado, humilhado. Ele perdeu a autoridade que Satanás tem é aquela que você dá. Por isso que Paulo está dizendo para você e para mim, vamos crescer, vamos amadurecer, vamos orar no Espírito Santo. Olha o versículo 13, ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Você foi lavado no sangue do Cordeiro, aleluia. Pega Efésios 4, volta um pouquinho. Olha o que está escrito em Efésios 4. Efésios capítulo 4, versículo 15. Vou pegar do versículo 14. 4:14. Ele está falando sobre os dons, como nós temos nosso chamado, nós vamos amadurecendo para quê? Para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. É uma astúcia, é sutil, te induzindo ao erro, ao engano, porque você é menino, você não cresceu, não amadureceu. Então você acha tudo muito lindo, muito bonito, muito auê. Não funciona. Eu tinha uma amiga, ela não era amiga de turma, ela estava na minha frente. Ela era ministra do louvor. Quando eu me converti, eu descobri que ela era ministra do louvor. Eu me converti depois que eu me formei na faculdade. Eu já era formada. E quando eu me converti, eu descobri que aquela minha amiga, que não dava nenhum bom testemunho, era ministra do louvor de uma igreja. E ela tinha uma vida totalmente errada, mas estava lá. Não é isso, Deus não quer aparência, Deus não olha a aparência, a religião olha a aparência. Deus não, Deus olha o seu coração. É isso que você tem que entender, Deus está olhando nessa noite o meu coração, o teu coração, que confia nele como uma criança, como um menino. Nesse momento temos que ser como uma criança que confia no Pai, que faz o que o Pai manda, que ouve a voz do Pai. Você acha que o Leandro não conhece a voz do pai dele? Tem que colocar o Leandro de costa e colocar alguns homens para chamá-lo, ele vai saber. É aquele, está todo mundo de preto, ele vai virar e falar, e quando conversar com ele, aquele é o meu pai. Porque ele conhece a voz do pai dele. Porque ele está com o pai dele todos os dias. Se você não passar tempo com seu pai celestial, você não vai conhecer a voz dele. Você não sabe como ele se comporta, você não conhece a ele. Por isso é importante lermos a palavra, orarmos o Espírito Santo, e isso é a sua vida. Meu amado, minha amada, minha irmã, meu irmão, isso é a nossa vida. Porque você vai morrer um dia, não tem como você brecar. E para onde iremos? Para onde? Se só o Senhor tem as palavras da vida. Só Ele, você já nasceu de novo. Então vamos ser obedientes, vamos comer as verdurinhas, vamos comer as cenouras, os brócolis.
Vamos crescer fortes e saudáveis no espírito. Todos os dias, um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Mas acena para Deus que você quer mudança. E como que você acena para Deus que você quer mudança? Por meio das práticas. Você nunca lê Bíblia, você nunca ora, você nunca faz nada. Você tem que fazer alguma coisa. Se você não quer orar em línguas, leia a palavra, começa a se encher, começa para te encorajar a dar os passos. Faça alguma coisa, mas não fique parado. Vai se alimentando, vai comendo um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Você vai descobrir coisas grandiosas e maravilhosas. Ele fala aqui, versículo 15, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Seguindo o quê? A verdade. Siga a verdade. Há muitos anos atrás, a Marilis me deu um conselho. Ela disse, Rita, não persiga homens. Persiga a verdade. Eu nunca mais esqueci desse bom conselho de uma amiga que me amou naquele dia. Quando você ama alguém, você fala a verdade. Porque a verdade liberta. Paulo diz, porventura me tornei seu inimigo porque eu falo a verdade para você? Não, eu sou teu amigo, estou contando a verdade. E ele fala, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para edificação, de si mesmo em amor. Então nós temos que nos edificar. Judas diz, edificai-vos na vossa fé santíssima. De que jeito? Orando no Espírito Santo. Fecha teus olhos, vamos orar um pouco em línguas. Você que está comigo pela internet, você pode orar no Espírito Santo. Aquele que crê, aquele que nasceu de novo, ele fala em outras línguas, ele pode falar. Então fecha teus olhos, solta o som da sua voz. Vamos orar um pouco em línguas. Oh, Ramá, Shoriki, Kandamá, Sorobô, Rababá, Shiriki, Kandamá, Socorobô, Rabá, Shirihi, Kandamá, Socorobô, Iki, Kandamá, Solikarabá, Socoromô, Shoriki, Kandamá, Socolorobô, Rabahá. Não para de orar em línguas. Não liga para mim que vou orar agora. Não importa a minha oração, importa que você continue orando no Espírito Santo, louvando ao Senhor. Pai, nós te damos graças nessa noite pela tua fidelidade, pela tua bondade, pelo teu amor que é fiel. Tu és aquele que nos batiza com o Espírito Santo. Tu és aquele que nos libertou das trevas e nos transportou para a maravilhosa luz. Obrigada, Pai, por cada pessoa que está tendo agora respostas no íntimo, no coração, Pai, pela tua fidelidade, pela tua bondade. O Senhor é um Deus que fala. O Senhor fala, o Senhor tem uma fala, Pai. Nós podemos ouvir a tua voz mansa e suave. O Senhor fala conosco, somos filhos e filhas do Deus Altíssimo. Tu és Deus que fala. O Senhor tem voz. O Senhor fala, podemos ouvir a tua voz. Tu és aquele que nos cura, que nos sara. Tu és aquele que nos liberta. Tu és aquele que entra aonde nós estamos e arrebenta com as cadeias que estão nos aprisionando. Podemos andar na liberdade do Espírito. Podemos andar sem condenação. Porque o Senhor é fiel, os nossos pecados foram perdoados, nós nos arrependemos, Pai. E a tua palavra diz que quando nos arrependemos de todo o coração, voltamos para casa. O sangue do Senhor nos purifica de todo o pecado e nos tornamos brancos como a neve. Brancos como a neve. Não importa que o nosso pecado seja vermelho como escarlate, se torna branco como a neve, porque nos arrependemos, porque queremos voltar para a casa do Pai, porque o Senhor nos ama,
porque o Senhor tem para nós o melhor, tem uma mesa farta. O Senhor é bom, o Senhor é fiel, o Senhor é bom para nós. Tu és aquele que nos sara, que nos ajuda a saltar muralhas na força e no teu poder, Pai. Obrigada pela nossa casa salva. Obrigada pela nossa cidade salva, Senhor. Obrigada pelo nosso país salvo. Obrigada porque o Senhor está levantando nessa noite homens e mulheres corajosos que amam a Tua palavra. Homens e mulheres corajosos que amam a Tua palavra, que são destemidos, que não retrocedem, que avançam diante dos ventos contrários, porque estão firmados sobre a rocha, porque eles têm os pés firmados sobre a rocha, porque existe dentro deles um canto de vitória, porque eles voam como águias, eles enxergam longe, eles têm nas mãos a espada do Espírito, eles trazem com eles a espada do Espírito. Muito obrigada, Pai, porque Tu és aquele que nos faz andar sobre as águas. Nada pode nos deter, nada pode nos deter. A Tua palavra é viva, ela é eficaz, ela é cortante. A Tua palavra sara, a Tua palavra é libertadora. Eu Te agradeço porque este lugar é lugar de avivamento. Eu Te louvo, Pai, porque temos coração de avivamento, porque somos fortes e corajosos, somos a igreja gloriosa do Senhor Jesus, reunida nessa noite, igreja gloriosa, sem mácula, lavada no sangue do Cordeiro. Muito obrigada, Pai, porque podemos deitar e dormir em paz. A nossa casa é salva. O nome dos nossos entes queridos escritos no livro da vida, eles não vão perecer. O Teu braço nesta noite, Pai, não é curto para que não possa alcançá-los e trazê-los de volta ao arrependimento. E trazê-los de volta a um lugar seguro. Muito obrigada, Pai, porque os nossos olhos verão o Rei Jesus agindo nas nossas petições nessa noite. Os nossos olhos verão o Rei Jesus agindo nas nossas petições. Nós Te damos, Pai, todo o louvor e toda a glória nessa noite, porque já está feito, já está feito. Já está feito. Amém. Aleluia. Amanhã, quinta-feira, das 3 às 4, estamos orando aqui. E pela manhã também, se você quiser vir,